Prazer poder estar aqui nesse final de semana, anunciando a palavra do Senhor, conhecendo a igreja, porque eu conhecia as instalações, mas não conhecia o povo. Conheci o pastor Tiago, também o pastor Andrealdo, o pastor Patrick, poder conhecer também os presbíteros, diáconos da igreja, a diretoria da SAF, que organizou o congresso, grupo de louvor, saber que tem jovens, crianças nesta igreja. Deus seja louvado. Gostaria de expressar em meu nome, em nome da minha esposa, nossa gratidão a Deus, poder estar aqui com vocês nesse final de semana, aprendendo, estudando a palavra de Deus e automaticamente podendo ter a oportunidade de crescer espiritualmente. Também louvo a Deus pela vida de uma família muito querida nossa, Doriana, o Joel, Tiago. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ficamos felizes, esses irmãos são irmãos nossos de longa data e estão congregando aqui com vocês. Então, a gente louva a Deus por isso, por saber que eles estão num bom local, num bom ambiente pactual, servindo ao Senhor juntamente com os irmãos. Peço a vocês, lembrem de orar por nós e pelo trabalho no Rio Grande do Sul, de maneira especial. Temos grandes desafios de plantação de igreja naquela região menos evangelizada do nosso país. Esperamos em Deus ver o conhecimento da glória do Senhor enchendo as terras do sul, como as águas cobrem o mar. Orem pelos nossos obreiros, pelos plantadores de igreja, pastores, seminaristas, pela igreja como um todo, porque a igreja tem procurado se envolver nisso. Só para vocês terem ideia, na última semana nós montamos uma equipe para visitar campos mais longínquos. Um grupo de 13, 14 irmãos se deslocaram, saindo de Canoas, São Gabriel, Dom Pedrito, Santana do Livramento, e depois voltando. Então, no final de semana, saíram no sábado, chegaram na segunda de madrugada, depois de visitar campos, volta todo mundo empolgado, animado de poder fortalecer. Os que recebem a visita ficam felizes que a igreja está indo lá. E uma distância, quando você vai olhar a quilometragem do carro, ultrapassa 1000 quilômetros no final de semana. E os irmãos cansados, quebrados, mas a alma em festa. Então, que Deus abençoe esse trabalho e convido todos vocês, orem por nós e também se organizem aí para ir visitar a gente lá, né, Che? Vamos lá tomar um chimarrão com a gente, vamos fortalecer os nossos grupos. E como é bom quando a gente faz esse intercâmbio. Essa é uma das identidades presbiterianas, né? Nós somos uma federação de igrejas, não são igrejas únicas num lugar, mas nós temos igreja aqui. É tanto que às vezes um membro muda de um lugar para o outro, a gente transfere ele, e essa pessoa é recebida naquela nova igreja por todo o país e em vários outros países também. Então, que Deus abençoe a nossa igreja, nos ajude a avançar e servir ao Senhor com fidelidade e dedicação. Eu quero meditar com vocês, ainda com um tema que está relacionado à família, mas não apenas a casais, mas a todas as famílias. E que bom que os adolescentes ficaram também, né? Estão os adolescentes aqui? Mas que maravilha! Os jovens, os solteiros, os casados, os separados, os que ninguém quis ou que alguém aceitou. Então, assim, todo mundo está aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Escritura que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios, abra sua Bíblia lá, por gentileza. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, apenas um versículo. Versículo de número 21. Efésios capítulo 5, versículo 21. Vamos ler juntos? A uma só voz? Diz assim a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos mais uma vez? Eu queria ouvir a doce voz apenas das mulheres agora. Agora quero ouvir aquela voz pesada dos machos alfa.
Leiam, por favor. Agora nem precisa olhar mais para o texto. Olha para mim e fala. 1, 2, 3. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Eu gostaria de falar sobre uma sujeição que vale a pena. Sujeitar-se. Nós precisamos aprender a se sujeitar. Só que a cultura que a gente vive, o mundo que a gente vive, ninguém quer se sujeitar a nada. Tudo aquilo que se levanta como que tendo autoridade sobre nós, eu já não quero. Quem que pensa que é para vir me dizer? Só que nós vivemos várias relações de sujeição. E ser cristão é aprender a se sujeitar. Se sujeitar por amor e temor a Cristo. Existe exceção. Não é uma sujeição cega, sem entendimento. É a sujeição a Cristo e a sua palavra. Estando disposto até mesmo a sofrer injustamente, sujeito a Deus, ainda que as pessoas fiquem zombando, dizendo, por que você tem coragem de fazer um negócio desse? É como se a gente tivesse, o único que nos amarra e que nos segura é Cristo. Mas porque nós nos sujeitamos a Cristo, nós nos sujeitamos também a outras pessoas e até a instituições. Qual vai ser o momento que a gente vai deixar de se sujeitar? Quando essa sujeição implicar em abandono da nossa fé. Quando essa sujeição fizer com que a gente deixe de ser sujeito a Cristo. E aí eu quero exemplificar. Os apóstolos se submeteram a todo tipo de coisa que vocês puderem imaginar. Se sujeitaram a açoites, pelo nome de Jesus. Eles não pediram fogo do céu para queimar quem estava perseguindo e prendendo eles. Pelo contrário, eles oram dizendo, Senhor, olha as ameaças deles e concede que os teus servos preguem a palavra enquanto manifesta o teu poder com sinais. Ou seja, olha a vingança deles, é uma vingança doce. Não é assim, Senhor, manda fogo do céu e queima esses miseráveis. Não. Sujeitos a Cristo, reagindo de maneira abençoadora. Mas tem uma hora que eles falam assim, não preguem mais de Jesus. Aí os apóstolos olham assim e dizem, importa obedecer a Deus do que a homens. Mas eles estão sujeitos aos homens. Mas tem uma hora que quando essa sujeição implica em romper com Cristo, aí não dá mais. É a única exceção. Mas assim, nós nem chegamos nesse nível. Qualquer coisa que a gente esteja envolvido com sujeição, a gente já não quer esse negócio aqui na minha vida. Mas, meus irmãos, sujeitar-se é uma bênção. E Deus ordena isso em sua palavra em várias instâncias. Só para você ver aqui, relações de submissão. Eu vou falar do lar, mas eu não vou começar pelo lar. Falar em outros ambientes. Eu sou militar. Eu estou sujeito ao meu comandante. Meu comandante diz, vai, e eu vou. Ele diz, você não vai, e eu não vou. Você está ali sujeito a isso. Inclusive, o Senhor Jesus, observando um centurião que usou essas expressões com ele, Jesus elogia pela postura dele e chega a dizer assim, nem Israel vive fé como essa. Porque era uma pessoa que, entendendo a sujeição que existia, eu sou homem sujeito a ordens. Eu digo para o meu soldado, vai, e ele vai. Eu digo, ele vem, ele vem. O senhor não precisa ir na minha casa, não. Basta uma ordem sua e o meu servo vai ser curado. E Jesus, nem Israel vive fé como essa. Ou seja, o Senhor se admira dessa postura daquele centurião. Então, existe sujeição, por exemplo, no ambiente militar, mas não somente no ambiente militar. Existe sujeição no ambiente de trabalho. Nós precisamos estar sujeitos ao nosso patrão. Vou precisar que vocês trabalhem, façam uma hora extra aqui mais. Já está fazendo uma pressão.
eu vou precisar que vocês façam isso, isso e isso. A partir de agora não vai mais poder fazer isso, isso e isso. Nós vamos ter que fazer assim, assim, assim. Estamos com redução de custos, então nós vamos proceder agora dessa maneira. Ah, desse jeito eu já estou pedindo demissão. Então, por qualquer coisa, as pessoas já não querem mais. Se falar assim, ó, a partir de agora nós vamos usar a nova farda, que é uma camisa nova que a gente fez, eu quero todo mundo com essa camisa polo. Ah, a camisa polo eu não uso. Não, esse negócio fica grandão aqui no pescoço, não. Aí a pessoa colocou uma autoridade, botou alguma coisa sobre nós, a gente já fica arrepiado. Já perceberam isso na nossa geração? E a pessoa não quer. E por qualquer coisa ela já está rompendo. Não quero mais. Então, olha, existe relação de submissão no trabalho. A Bíblia diz para a gente se sujeitar às autoridades constituídas. E quando Paulo falou isso aos romanos, sujeitai-vos a toda autoridade, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Bem que é porque a autoridade era crente, né? A autoridade daqueles dias era uma autoridade muito servidora, muito dedicada. Era por isso? Quem eram na época as autoridades? Eram muitas vezes romanos que maltratavam, com requintes de crueldade. Olha o que eles fizeram com o nosso Senhor, naquele linchamento. E ele está dizendo, se sujeite a essas autoridades. Eles são ministros de Deus para o seu bem. Vamos substituir? Estou submisso aqui ao meu amigo, vai me dar outro microfone. A minha voz ficou até mais bonita agora, olha só. O que eu estava falando? Era só para ver se vocês estavam ligados. Então, ó, aos romanos, ou seja, não eram crentes, eles tinham um rigor pesado, leis que você pode olhar com o olhar de hoje e dizer, não, isso é abuso de poder. Mas Paulo diz, se sujeitem, se sujeitem. E eu acho admirável os apóstolos terem levado uma surra. E depois que eles levam a surra, por terem feito a obra de Deus, eles saíam de lá dizendo, vou botar tudo na justiça, vou me levantar contra, vou fazer uma passeata fora, não sei o quê. Eles não fizeram nada disso. O texto diz que eles saíram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Ou seja, eles estão submissos a Cristo e por causa dessa submissão a Cristo, eles suportam outras submissões que às vezes até podem ser injustas, mas eles se submetem. Irmãos, nós vivemos uma época, por vários fatores, que tem nos influenciado a gente não querer se sujeitar mais. Não querer se sujeitar a ninguém. Só que isso é pernicioso. E existe sim, como eu já citei, o caso de exceção. Olha, eu vou ficar submisso aqui, isso aqui vai romper com minha fé, eu vou acabar abandonando a Cristo. Não, nesse caso não, importa obedecer a Deus do que a homens. Mas submisso a Cristo, a gente precisa aprender as relações de sujeição mútua. E o texto que nós lemos nos fala disso. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas antes da gente pensar isso aqui, eu queria mostrar o contexto onde o apóstolo Paulo fala isso. Ele escreve a sua carta aos Efésios. Essa carta pode ser dividida em duas partes principais. Você tem dos capítulos de 1 a 3, a parte mais teológica, mais robusta, onde ele fala da salvação, do mistério outrora oculto. Ele fala das bênçãos da Trindade, que Deus nos escolheu, o Filho nos redimiu, o Espírito nos selou. Ele ora pelaquela igreja, ele mostra como foi que se deu a salvação na nossa vida, a salvação pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele, sendo rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, estando nós mortos, ele nos deu vida. Então ele fala dessa salvação nossa. Depois ele diz também do mistério oculto, que eles não tinham percebido, que era Cristo, salvação para as nações. E diz, a parede de separação entre judeus e gentios, ele quebrou essa separação e de ambos fez um. E agora nós somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus.
Depois de desenvolver esses conceitos, chega no capítulo 4, começa a parte prática. Como é que começa o capítulo 4? Rogo-vos, pois. Como é que diz aí? Esse rogo-vos, pois, exatamente. Diante disso que eu acabei de dizer, eu quero agora que vocês tenham uma seguinte postura. Rogo-vos, pois, olha a expressão que ele usa. Eu o quê? Prisioneiro do Senhor. Olha só, Paulo está totalmente submisso. Eu estou preso em Cristo. Só que quando alguém está preso em Cristo, a gente sabe o que essa pessoa é, na verdade. O que ela é? Quem está preso em Cristo, na verdade, tem o quê? Hã? Vocês estão livres para falar, me digam aí. Quem está preso em Cristo tem o quê no final? Tem liberdade. E quem não está preso a Cristo, achando que está livre, é escravo de todos, escravo de tudo, escravo do seu próprio prazer, escravo de sua própria vontade, aprisionado, seguindo o curso desse mundo, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, essa pessoa aparentemente está achando que está livre, mas está toda amarrada. Já o cristão não, eu estou livre, mas eu sou prisioneiro de Jesus. E Paulo diz, eu como prisioneiro do Senhor, eu rogo a vocês que andem como? De modo digno. É interessante que a tradução desse texto podia ser assim, rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que vocês se portem como cidadãos dos céus. Vocês não são gente desse mundo, não. Vocês têm uma postura diferente. Uma vez que vocês foram eleitos por Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro, lavados pelo Senhor, perdoados, predestinados para a sua glória, selados com o Santo Espírito, que é o penhor da vossa herança. Vocês que estavam longe foram agora aproximados. Vocês que não eram ninguém, mas agora fazem parte da família de Deus. Vocês que fazem parte, então, desse reino maravilhoso, vocês precisam se portar como tais. Vocês não são desse mundo, se portem como cidadãos dos céus. E aí ele vai trazendo vários princípios, inicialmente das relações interpessoais, aí no capítulo 4, os versos de 1 a 6, mostrando a importância da união, da unidade, afinal há um só Deus, um só Pai, um Deus, um só batismo, uma só fé. Ninguém vai para o céu e dizer, para o céu, mas fulano vai estar lá, pastor? Porque se tiver, eu prefiro ir para o inferno. Parece brincadeira, mas eu já ouvi gente falar isso. Já pensou? Há um só Deus, um só fé, um só batismo. Então a gente precisa aprender a viver unido. E é isso que ele vai dizendo aí. Nas relações interpessoais, eu gosto muito da expressão que aparece aí no versículo 3, quando ele diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele fala, a gente tem que ter humildade, a gente precisa ter mansidão, longanimidade, todas essas coisas importantes, mas eu destaco essa aqui, esforço diligente para preservar. Ou seja, se estiver tudo bem, faça um esforço enorme para manter. Se as coisas já não estão bem, então o esforço tem que ser muito maior. Está tudo bem, se esforce para manter. Esforce diligentemente para preservar a unidade do povo de Deus. E aplicando já um pouquinho aqui para as famílias também. Nunca fique achando, porque vocês se casaram há 20 anos atrás, que a pessoa está lembrando daquele dia que ela falou aquelas coisas. Não, você precisa estar cultivando isso o tempo inteiro. Eu fiz o elogio, pastor, para minha esposa. Quando? No dia do casamento, eu li lá, declamei. Tem quanto tempo isso? Então, assim, a gente precisa cultivar isso sempre. Não é só uma vez que aconteceu. A gente tem que trabalhar a manutenção das relações interpessoais, as relações dentro do lar. Elas precisam ser sempre cultivadas como uma planta, né? Esses dias minha esposa chegou, ficou uma semana lá em Canoas, quando chegou aqui, as plantinhas que eu tinha dado para ela morreram. É porque eu não molhei. Ela, quando ela está aqui, ela molha todo dia. Eu cheguei lá, joguei um balde de água assim em cima. Aí, muita água de uma vez só não resolve, às vezes até quebra. Tem que ter todo dia um pouquinho, né? Agora estou pensando até em migrar, vou dar para ela flores de plástico, que aí fica
Não posso fazer isso não, porque senão aí eu acho que eu já dei e vai ficar aquela flor lá um tempão. É bom assim dessas flores que acabam, porque aí você já tem que renovar de novo. Opa, aquela já acabou, já não está mais dando trabalho aqui, vamos arrumar outra para poder trazer. Sempre flores novas, e isso me instiga a cumprir o meu papel. Mas, meus irmãos, depois que Paulo fala disso aqui, tem uma estrutura muito interessante que é apresentada aqui na carta aos Efésios, na sequência, que começa ali no 4,17 e vai até o texto que nós lemos, indo até o 4,9. Ele apresenta uma estrutura muito interessante, que está ali a partir do verso 17. Ele diz assim, presta atenção. Digo no Senhor e testifico que não andem como os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Ele está querendo dizer assim, agora que vocês são novas criaturas em Cristo, vocês têm que viver como tais. Vocês são cidadãos dos céus, vivam dessa maneira. E aí ele utiliza versos 22 a 24. Dá uma olhada, eu não vou ler o versículo. Quero que vocês pensem o que ele está dizendo do 22 ao 24. Ele usa algumas expressões para demonstrar uma atividade que até a gente costuma fazer todos os dias e que é fundamental da nossa busca por santificação. Ele diz que nós devemos nos despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, renovar o nosso espírito e nos revestir do novo homem criado em Cristo Jesus. Vocês conseguem perceber as três coisinhas que ele botou aí? O que é? Despojar-se, renovar, revestir. Vocês fazem isso pelo menos uma vez por dia, não? Eu acho que no inverno talvez não seja todo dia, mas quando vocês chegam assim depois de um dia de trabalho, suado, fedido, cansado, o que vocês fazem? Geralmente, me largo na cama. Não, com os pés sujos. O que você faz? Você vai tomar um banho, né? O que você faz com a roupa suja? Deixa ela ali que você vai tomar banho e botar de novo. Não? Pega a roupa suja, bota ali no cesto e já bota a roupa nova. Não, primeiro você toma um banho, né? Porque se você está todo suado e só troca a blusa, a roupa, o que acontece? O teu fedor passa para a roupa rapidinho ali, né? Então, eu acho que todo mundo faz isso, não? Tira a roupa suja, toma um banho e veste roupa nova. Não é esse o processo? Paulo está dizendo isso, ó. Despoje-se do velho homem, renove o seu entendimento, vistam-se do novo homem. É muito interessante que o missionário na África, ele declara uma história muito interessante que ilustra esse texto. Ele diz que tinha uma irmãzinha, imagina, aquele calor infernal de 45 graus, e a reuniãozinha da SAF, as irmãzinhas reunidas, e começava a orar, aquele calorão, e tinha um mau cheiro, e elas ficavam orando e olhando assim, de onde está vindo essa podridão, e ninguém sabia de onde era. Até que uma irmãzinha, né, orando e vigiando, descobriu, olhando assim, disse, apontou assim, quando viu que uma das irmãs tinha uma veste que estava aos trapos, suja, e identificou de onde estava vindo a sujeira. Outro dia estamos lá reunidas, está todo mundo bem, daqui a pouco chegou a irmãzinha, o mau cheiro tomando conta do lugar, e elas ali falaram, rapaz, já está calor, já está desse jeito, ainda com esse mau cheiro. Aí, geralmente, as irmãs da SAF têm boas ideias. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mimo da SAF, vamos fazer um presente para ela, vamos fazer um vestido novo, porque você viu como os vestidos dela estão só os trapos. Vamos fazer um vestido novo. E fizeram um vestido, prepararam a programação, reunião de oração. Irmã, você veio, nós trouxemos um presente para você. Entregaram. A irmã ficou toda feliz com o presente que recebeu. E elas, vamos orar, irmãs, hoje é o último dia. Porque ela agora já recebeu o presente, da próxima vez já não vamos ter esse sofrimento. E foram para casa. Próxima reunião de oração, está todo mundo feliz. Quando vê, lá vem a irmã. Era de tarde. Aquela roupa amarelo-limão, brilhando. Quase não dava para chamar atenção. Aí todo mundo assim, opa,
deu certo, a irmãzinha está lá. E elas estão lá reunidas, e enquanto elas estão orando, de repente alguém... Não está ouvindo isso? Aí, de repente, uma faz... E quando vê, a irmãzinha dos trapos, na verdade, ela pegou o vestido novo e vestiu por cima da roupa que ela estava antes. Ou seja, o fedorão continuava ali. Aparentemente, estava linda com a roupa nova, mas a roupa velha ainda estava lá. E o mau cheiro continuava do mesmo jeito. Um bom exemplo do que a gente não deve fazer espiritualmente. Não botamos roupa nova em cima da roupa velha. A gente tira a roupa velha e se reveste do novo. Não tem como a gente ser crente mantendo ainda o velho hábito, os padrões desse mundo. O apóstolo aqui diz nos versos iniciais que nós não devemos mais andar como gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, ou seja, querendo fazer as coisas da nossa mente, obscurecidos de entendimento, ou seja, ideias que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive, por causa da dureza do coração. Agora, se você já se converteu, então despoje-se do velho homem, renove o seu entendimento e se vista do novo homem. A partir do verso 25, ele começa a exemplificar isso, esse procedimento. Tira a roupa suja, renova a mente, coloca a roupa certa. Para os nossos filhos, isso aqui é importante, você ensinar para o seu filho por que uma coisa não deve ser feita. Imagine aqui, tem filhos adolescentes aqui, né? Então, os adolescentes estão lá, todos os meninos já tiveram relações sexuais antes do casamento, e você vai dizer, filho, não pode fazer isso. Mas por que não? Porque não pode, porque está na Bíblia. Mas por quê? Porque sim. Tem uma razão de ser de cada coisa. Olha, o ato sexual é uma coisa que Deus estabeleceu, mas deve acontecer dentro do casamento. Todas essas posturas descomprometidas, elas trazem destruição para a vida da pessoa. Arrebenta com a mentalidade da pessoa. Traz distúrbios para a vida da pessoa. Muitas pessoas carregam traumas por causa dessas práticas pecaminosas fora do momento certo. Então você está dando razões. A Bíblia ensina o caminho da pureza. A Bíblia diz que a gente não deve se entregar às paixões mundanas, porque isso vai trazer malefícios para nós. E eu não quero isso para a sua vida, meu filho. Eu espero que você se guarde até o dia do seu casamento. Nunca conheça ninguém, mas aguarde para a pessoa que Deus vai lhe dar. E nós vamos defender isso, defender a virgindade, defender a pureza sexual. Por que a gente vai fazer? Despoje-se do velho homem, renove o espírito, revista-se do novo homem. Dê sempre razões por que você vai fazer o que vai fazer. Por que eu não posso... Menino, não bata mais no amiguinho. Por quê? Porque eu estou dizendo. E ponto. Meu filho, não é essa maneira que a gente reage. Eu sei que você é um menino forte, vigoroso, mas a gente mostra a nossa força controlando o nosso ímpeto. Você não precisa resolver tudo na mão. Mostre sua força no seu domínio próprio. E se for realmente uma coisa, se você está vendo o outro batendo no outro, você para lá, segura ele aqui e fala, professora, vem cá que esses meninos estão querendo brigar aqui. Mas você vai ser ali o da paz. Você está entendendo? É importante você agir assim. Tá bom, meu pai, tá bom. Ele vai ter uma razão para você dar para ele. Ame as pessoas, ajude as pessoas. A partir do verso 25, ele diz assim, observe, velho homem, novo homem. Aquele que mentia, não minta mais. O que é mentira? Nesse contexto aqui, velho homem. A mentira não pode mais fazer parte da nossa vida. Meu irmão, você não pode ser descomprometido com a verdade. Mentira faz parte do velho homem. Então, não quero mais saber da mentira. Despojando-se disso, deixe a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E ele dá um motivo, porque nós somos membros uns dos outros. A pior coisa do mundo é você achar que a pessoa está do seu lado, mas ele está mentindo para você, lhe enganando.
Então procure ter uma vida verdadeira. Estão percebendo aqui o que o apóstolo vai fazer? E ele vai ilustrar várias coisas aqui, de coisas que a gente tem que tirar, coisas que a gente precisa colocar. E nesse tira coisas, olha como é interessante aqui o verso 28. Aquele que furtava, ou seja, furto é ser amigo do alheio, pedir emprestado sem avisar e nunca querer devolver. Ou seja, se apossar do que não é seu, isso é coisa do velho homem. E o que é coisa do novo homem? Trabalhar. Qualquer trabalho. Pode ser prostituição de carteira assinada? Ou como é que o texto fala? Que tipo de trabalho? Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ah, pastor, meu trabalho não é bom, não. É pesado demais, não mesmo, e ganho pouco. Não, esse trabalho é bom sim. Ele pode não ser prazeroso. A gente às vezes confunde bom com prazeroso. É igual remédio, né? É bom tomar bezetacil? Claro que é bom. Tu está para morrer de febre lá com uma doença danada. Tomou aquele negócio. É porque a gente confunde bom com prazeroso. É prazeroso? Prazeroso não, mas é bom? É que o negócio vai te curar. Então Deus é bom. Quando a gente diz que Deus é bom, é porque tudo que Ele vai fazer é prazeroso? Não, às vezes a gente vai sofrer com o que Ele está fazendo, mas é bom. Foi bom ter passado por aflições para que aprendesse os teus decretos, diz o Salmo 119. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora observa a tua palavra. Então, trabalho bom não é um trabalho assim, porque hoje em dia, especialmente, juventude agora, viu? Meus caros jovens, cuidado com os estereótipos de bons empregos. O que é um bom emprego hoje? Trabalhar home office 4 horas por semana. Receber 15 mil reais livre e com direito a viagens para você postar fotos depois do seu trabalho. Para começar, isso aqui é para nível 1. Então as pessoas querem isso hoje, ou seja, eles querem só benefícios. Vamos trabalhar naquilo que é bom. O desejo honesto de progredir na vida não é errado, mas toma cuidado, porque às vezes as pessoas elas querem coisas utópicas, elas não querem trabalhar mesmo. Nós fomos preparados para trabalhar. Deus, o trabalho não é um castigo do pecado não, viu gente? Deus botou o homem para cuidar do jardim antes do pecado. O que vem depois do pecado é um suor mais pesado, cardos e abrolhos que nascem. Você vai trabalhar, vai ter mais dificuldade. Mas atuar nesse mundo é para a glória de Deus, seja em que profissão for, desde que ela seja boa. E quando a gente ganha dinheiro, não é só para nós, o texto ainda diz, para que tenha com que acudir o necessitado. Então observe, mais um exemplo aqui, versículo 9. Velho homem, o que é velho homem? Versículo 29, o que o velho homem faz no que diz respeito a nossas palavras? Palavras torpes, isso é velho homem. Novo homem, qual é o tipo de palavra que tem na boca dele? Palavras que edificam, transmitem graça. E aí ele vai trazendo vários outros exemplos, dizendo de coisas que tira, outras que coloca. Aí nós estamos chegando no texto que nós lemos lá da sujeição. Versículo 18 agora. Alguém leia. Cinco 18. Observe, a mesma estrutura. Qual o velho homem? Nesse texto, que eu tenho que me despojar. A embriaguez. E o que é novo homem? Então, em vez de eu ser cheio de algo que traz dissolução, eu vou ser cheio de algo, de alguém que vai trazer só benefício para a minha alma. Não se encha de vinho, ainda bem que não falou da cervejinha, viu, pastor? Porque vinho eu já nem gosto mesmo. Mas um uísque importado. Irmãos, aqui não é só vinho. A palavra vinho aqui pode ser muito bem substituída para fins de aplicação por qualquer coisa que exerça domínio sobre a nossa vida.
No caso, Paulo escrevendo aos Efésios, em Éfeso havia as adorações ao deus Baco, onde muitas vezes nos ritos pagãos eles se embriagavam. E por causa dessa embriaguez, participavam de orgias, que por isso veio o nome bacanália, que eram as coisas feitas ao deus Baco, por causa do vinho. Então Paulo está contextualizando bem ali próprio para os seus dias. Mas pode ser qualquer coisa que acabe dominando a vida da pessoa. Pode ser pitu, pode ser uma droga, alguma coisa entorpecente que mexe com a vida da pessoa. E não necessariamente apenas um elemento. Às vezes tem gente que se embriaga de outras coisas. Tem gente que se embriaga de dinheiro. Ele fica tão fascinado por dinheiro, tudo é dinheiro, dinheiro, conquistar, querer mais. Você vê que parece que a pessoa está chapada, que tanto que perdeu a sobriedade. Tem gente que se amargura, e a amargura parece que se tornou uma cachaça na vida da pessoa. Tudo que ela pensa, tudo que ela faz, parece que ela está guiada por aquele sentimento de amargura. Ou da própria depravação sexual. Tem gente que literalmente só pensa naquilo. Ou seja, o tempo inteiro, tudo que vem na cabeça é só isso. Parece que a pessoa está embriagada disso. Então, tudo aquilo que for destrutivo, a Bíblia está dizendo assim, a expressão dissolução. É a mesma palavra que Jesus usou naquela parábola do filho pródigo, que viveu e gastou o seu dinheiro vivendo dissolutamente. A mesma ideia de alguém que se utiliza de algo e aquilo lhe descamba, lhe atrapalha, lhe estraga. Se você se enche dessas coisas, isso vai trazer dissolução. Mas se você se enche do Espírito, isso só vai te trazer coisas boas. Agora, observe essa expressão, enchei-vos do Espírito. Cadê os professores de língua portuguesa? Qual é o tempo verbal? Enchei-vos, enchei. Verbo encher-se. Verbo encher. Enchei. Isso é o quê? Presente, passado ou futuro? Eu simplifiquei, viu? Porque se eu fosse pegar tudo, como é que é? Os professores de português, né? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Futuro do presente ou futuro do pretérito, né? Depois acha a língua inglesa difícil, né? Português é que é complicado. Então, presente, modo imperativo. Qual pessoa? Primeira, vocês estão faltando nessa aula, hein? Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou plural? Enchei-vos. Eu aprendi assim, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Segunda pessoa do plural. Então, observe algumas coisas aqui. Se é presente, e no texto grego, a ideia de presente é ação contínua. Não é uma coisa que você faz uma vez só, mas é uma coisa que não é como um certificado que você alcança depois de um curso, mas é como ar que se respira, que você fica fazendo sempre. Então, encher-se é nesse sentido. Se é imperativo, então é ordem. Se eu não faço, o que acontece? Se Deus dá uma ordem e eu não me enquadro, o que eu estou fazendo? Eu estou pecando. Então, é a ordem de Deus. É uma ordem para os pastores da igreja, que estão no aniversário? É uma ordem só para os presbíteros? É uma ordem só para as irmãzinhas da SAF? Qual é a expressão? Enchei-vos. Para quem que ele está falando? Capítulo 1 diz, a igreja em Éfeso. Então é uma ordem para todos os membros da igreja. Nunca ache que essa ordem de encher-se é só para alguns. Cada um de vocês precisa se encher do Espírito Santo. E outro detalhe. No texto grego, a ideia está na voz passiva, que poderia ser traduzida então, em vez de enchei-vos, é deixai-vos ser enchidos. Seria mais ou menos assim, deixai-vos ser continuamente enchidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos encher mais disso. Nos esvaziar de tudo que não presta e nos encher do que presta. Tirar da nossa vida o velho homem e encher-se do novo homem. E aí, meus irmãos, é onde vem a sequência do texto agora,
mostrando para nós caminhos de uma vida cheia do Espírito. Deixa eu perguntar para vocês. Se você fosse dizer para mim assim, uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, aleluia, como é que você ia dizer que essa pessoa, o que essa pessoa faz? Ah, pastor, ela retribucha no chão, ela sai saltitando, ela chega e treme a voz, ela fala, canta lá, baixa lá, na parte, eu não sei o que eu estou dizendo, opa, está cheio do Espírito. O que é uma pessoa cheia do Espírito, irmãos? Ele levita, ele sai voando. O que é uma pessoa cheia do Espírito? Qual é a característica essencial? Você já parou para pensar? A característica essencial, porque na sequência do texto ele diz ali coisas que descrevem uma pessoa cheia do Espírito, mas também que mostram como a gente identifica uma pessoa cheia do Espírito. Porque se é fazendo isso, quem faz isso está nos identificando. Mas a essência de tudo não está ali na sequência. Está embutido no próprio versículo, quando fala de ser cheio do Espírito. Qual é a característica fundamental? Sabe aquele negócio que diz assim, o óbvio precisa ser dito? Que às vezes a gente pula. Qual é a principal característica de uma pessoa cheia do Espírito? Já parou para pensar? Vou facilitar para você. A pessoa está cheia do Espírito Santo. Então essa pessoa é santa. A essência está aqui. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu não estou fazendo um espetáculo para os outros. Ninguém está nem vendo. Mas o temor de Deus está dominando meu coração. Ele encheu minha vida. Ele está me santificando. Eu estou abandonando a velha vida e buscando valores do reino. Eu estou sendo transformado a cada dia para a glória de Deus. Eu estou me tornando mais parecido com Jesus Cristo, porque eu estou cheio dele. É interessante que se você fizer um paralelo aqui de Efésios com Colossenses, você vai ver a mesma estrutura, só que lá, ao invés dele falar enchei-vos do Espírito, ele vai dizer assim, habite ricamente em vós, ou seja, seja cheio, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ser cheio do Espírito é também ser cheio da palavra de Deus. Ser cheio da palavra de Deus é ser cheio do Espírito. Não são separadas essas coisas. Que quem está cheio da palavra verdadeiramente, o Espírito Santo está operando em seu coração. Quem está cheio do Espírito Santo na sua vida, a palavra de Deus está operando eficazmente nele. E aí ele diz algumas coisas aqui. Observe que os verbos que aparecem agora, na sequência, versos 19 a 21, que é o texto que eu li no início, eles vêm todos no gerúndio, pelo menos na tradução aqui. Quais são os gerúndios que aparecem aí? Isso eu estou na versão, a revista é atualizada, viu? Não sei qual é a Bíblia que você está aí, mas pode ser que esteja diferente. Vamos só identificar os verbos. Vixe, pastor, domingo eu pensei que eu estava livre de língua portuguesa e vem para a igreja para estudar essas coisas. Olha lá, verso 19. Quais são os verbos? 3 verbos que tem lá no 19. Falando, entoando, louvando. Ok? Versículo 20. Dando. Verso 21. Sujeitando. Então, observe, o texto que nós lemos não apareceu do nada. Está dentro de qual contexto? Num contexto de santificação, onde eu deixo as coisas do velho homem de lado e me revisto do novo homem. Quando eu faço isso, a palavra que sai da minha boca é uma palavra, eu falo, entoo e louvo. Ou seja, quando sai da minha boca alguma coisa, é para a glória de Deus. Falar entre vós com salmos. Até entre os estudiosos, o que seria esses salmos aqui? Mas tem uns que acham que é assim. É você chegar para o irmão e falar assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele diz, eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E o outro pega e diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa dos... Não é isso, né, gente? Embora a gente pode até ter uma linguagem bíblica. Porque quem está cheio da palavra, na conversa dele sai Bíblia. E quando você termina de conversar com essa pessoa, você fala, rapaz, é tão bom conversar com esse irmão. Parece que eu estou falando, parece Jesus falando comigo. Por quê? Porque essa pessoa está transmitindo a própria palavra de Deus. Não só da boca para fora, mas porque isso sai do coração da pessoa.
Talvez seja por isso que um crente, quando encontra outro, eles começam a compartilhar da Bíblia, o tempo passa e eles nem percebem. E um fica compartilhando com o outro, e eles ficam ali felizes, e parece que a gente já se conhece há tanto tempo, porque nós somos do mesmo sangue, do sangue do Cordeiro, que nos cobre. E essa pessoa louva a Deus. Como é que ela louva a Deus? Da boca para fora. Como é que ela louva a Deus? De todo o coração. Ela louva a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Como é que é a visão dessa pessoa sobre os acontecimentos da sua vida? Versículo 20. Como é que essa pessoa enfrenta situações? Ela é uma pessoa o quê? Agradecida. Quando que ela é agradecida? No Dia Nacional de Ação de Graças. Então hoje vamos agradecer. Tem vários textos que dizem que nós devemos ser gratos. Os Salmos, dei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 1 Tessalonicenses 5, lá ele diz em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E aqui diz, dando sempre graças por tudo de bom que me acontece. Não, ele diz, dando sempre graças por tudo. Quando é que a gratidão acontece? Dando sempre graças. Então, gratidão deve fazer parte da nossa vida? Sempre. E agradecer pelo quê? Pastor, eu vou agradecer. A sogra morreu. Tudo bem. Mas assim, se morreu alguém, eu vou agradecer porque morreu. Por que não? Você sabe que, geralmente, quando eu faço funeral, a primeira oração que eu faço é uma oração de gratidão. Não é agradecendo assim, graças a Deus que morreu esse miserável. Não. Mas é dizer, irmãos, eu sei que o sentimento nosso agora é pesado, morreu essa pessoa. Vamos exemplificar, morreu com 80 anos. Vamos orar então nesse momento, agradecendo a Deus pelos 80 anos de vida que essa pessoa teve. Se vocês estão chorando hoje com saudade, é porque vocês têm histórias ao lado dessa pessoa. Vamos agradecer a Deus por isso. Não é agradecer que ela morreu, é agradecer pelos anos de vida. Ou seja, eu olho para a situação, até mesmo da morte, e consigo enxergar alguma coisa boa. E isso é agradecer. Agradecer é olhar para os quadros do prisma correto. Quando eu era adolescente, a professora me deu uma missão para todos os alunos. Um tapete de tampinha de garrafa, com 200 tampinhas, ou vai aprender a fazer ponto de cruz. Eu quero aprender ponto de cruz, professora. Aprendi. Quem sabe fazer ponto de cruz aqui? Faz aqueles desenhos, né? Eu fiz barco até, rapaz. Quem sabe do ponto de cruz, sabe que tem um lado certo de se amarrar. Você olha assim, está lindo. Vira o verso. Está cheio de fiapo, tem linha passando para cá, está um negócio mais feio, mais bagunçado, não é? Tem gente que só enxerga a vida pelo avesso. Está sempre olhando assim. Mas não é por esse lado que olha, irmãozinho, é por esse. Aí você vira, que lindo, está tudo tão perfeito. A vida, tem muita gente vendo a vida pelo avesso. E é por isso que essa pessoa só reclama. Rapaz, está calor demais. Eita, frio terrível. Que comida mais salgada. Essa comida não tem sal. Mas, rapaz, não tem uma roupa para vestir. Meu Senhor. Então, toda pessoa... Você já encontrou gente reclamando? Tem uns até que estão fazendo assim, né? É para tu, viu? Meus irmãos, a nossa reclamação, nossa murmuração é pelo prisma de onde a gente está vendo. Nós podemos ser agradecidos a Deus por tudo. Aí, quando eu digo agradecer a Deus por tudo, aí eu me lembro do irmão diácono que levantou assim e falou assim, seu Vitor Maia, né? A Doriana lembra dele. Seu Vitor, pastor, e eu vou agradecer, meu filho quebrou o braço, eu vou agradecer. Eu falei, agradece que só quebrou um? Mas teve um acidente lá, morreram 5, tinha 10 dentro do carro. Eu falei, pronto, então, graças a Deus, 5 sobreviveram. Então, assim, você sempre tem como visualizar alguma coisa. Perdi o emprego, mas ainda está vivo, pode trabalhar. Olha, estão enfrentando um momento difícil na família. Tente enxergar alguma coisa pelo prisma correto. Quando você olha as coisas pelo prisma de Deus, você sempre consegue agradecer. Você consegue até agradecer. Eu me lembro de uma oração que eu fiz, recém-convertido, e ainda sofrendo, eu tinha 17 anos, sofrendo ainda as consequências da vida pregressa, e eu orando ali na reunião de oração, depois que eu falei, é que eu pensei nas coisas, e aquilo ficou muito marcante para mim. Eu falei assim, Deus, obrigado pelos problemas que eu tenho enfrentado.
porque se eu não estivesse passando por esse problema, eu não ia estar aqui agora te buscando. Aí eu comecei a prestar atenção nas coisas que eu estava dizendo, né? Você já parou para pensar que às vezes, se você não estivesse passando pelas crises que você está passando, você nem ia estar buscando tanto a Deus? Os problemas que a gente enfrenta são muitas vezes maneiras de Deus manter a gente mais perto dele. Porque quando você fica muito tranquilo, aí você fala, não, hoje eu nem vou para a igreja. Hoje eu vou orar. Quando você está mal, você levanta de madrugada e ora de joelho. Quando está tudo bem, você ora deitado, menos tempo. Já percebeu? Quando você está na crise, você não quer perder momento nenhum, está lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, indo para a igreja toda hora. Quando as coisas estão muito folgadas, aí você dá uma relaxada. Aí Deus, que é pai, que entende, ele vai olhar assim e vai deixar. O senhor só vem assim, filho? Só vem quando eu te bato, Tá bom, querida. Já que pede, né? Tem gente que só aprende apanhando. Quando é que você vai aprender a obedecer? Ouvindo, se adequando. Aprenda a dar graças. E por último, agora aqui, chegando no nosso texto. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição mútua. A gente não deve se submeter apenas às instituições, porque foram instituídas por Deus. Não vamos nos submeter apenas no nosso ambiente de trabalho, vamos nos submeter em várias esferas. Só não vamos nos submeter quando isso for romper a nossa fé em Cristo Jesus. Mas nas outras situações nós vamos aprender a nos sujeitar. E existe sujeição que vale a pena. Tudo aquilo que Deus diz que é para a gente fazer, faça. E ele diz aqui, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim, considerai-vos os outros superiores a si mesmo. Preferi uns aos outros em honra. Ou seja, a gente se sujeitando nas várias relações. O texto não acaba aqui, irmãos. No versículo 22, como é que diz aí? As mulheres não gostam muito, quer dizer, as mulheres que não são crentes não gostam disso aqui. As mulheres crentes já se conformaram. Como é que... Leiam aí, só as irmãs agora, com doçura. Por favor. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Você sabia que essa palavra submissão aí, mulheres sejam submissas, não está escrito no versículo 22 no texto grego original? Não está. Pastor, dá uma olhada aí para o senhor aí, que tem uma Bíblia aí. Não tem esse versículo, não tem essa palavra. Aí as irmãs já estão agora. Quer dizer, então... A alegria de pobre dura pouco, calma aí. Porque não tem mesmo não, no verso 22 não diz assim. Mas por quê? Porque o verso 22 está grudado no verso 21. Então a tradução literal do texto grego é assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. 22. As mulheres ao marido, como ao Senhor. Não está o verbo se sujeite, a palavra se sujeite no 22, porque está no 21. Então, se você estava achando que ia ter uma libertação desse mal, não é mal, viu, gente? Isso é uma bênção de Deus. Sujeição que vale a pena, está lá. E isso é interessante porque mostra que quando fala da mulher se sujeitar ao marido, está conectado ali no verso 21, que está conectado ao 18, dizendo que isso é ser cheio do Espírito Santo. Dentro desse processo nosso de tirar a roupa suja e botar a roupa limpa, de se despir do velho homem e se renovar do novo, insubmissão é coisa de velho homem. Submissão é coisa de gente nascida de novo, em Cristo Jesus. E a mulher, quando se sujeita ao seu marido, ela está honrando a Cristo. Cristo é glorificado. Ah, pastor, é porque tem homem que vale a pena ser submissa, né? Mas se ele não for bonzinho, eu não vou me submeter. Bem, não é isso que a Escritura diz. Esse ensino aparece em vários lugares. Inclusive, Pedro, no capítulo 3, na sua primeira carta, ele diz que as mulheres devem se sujeitar ao seu marido, inclusive se ele não for crente. Ah, não, pastor, aí é demais. Lá diz assim ainda, que seu marido que não é crente, se ele não for crente, ele pode ser ganho, sem palavra alguma, observa a irmãzinha, não precisa ficar falando. Será
ele vai ser ganho sem palavra alguma, ao observar o quê? O vosso honesto comportamento cheio de temor. Então veja, a submissão, e aí Pedro ainda ilustra assim, como Sara, que chamava seu marido de Senhor. Então como é que você vai chamar seu marido? Vamos treinar agora? Vamos treinar, palavras difíceis também. Olhe para o seu marido e diga, meu Senhor. Ah não, pastor, não, aí não, aí é demais. Você tem que chamar seu marido de seu Senhor. Meu Senhor, vamos. Meu Senhor, já deseja almoçar? Meu Senhor. Sara chamava Abraão de meu Senhor. Bem, a Bíblia não está dizendo lá que Sara está errada. Pelo contrário, está dizendo, irmãs, vocês vão se tornar como que filhas de Sara. Vocês vão ser como que as mulheres da aliança, as mulheres que vivem dentro do ambiente pactual, as mulheres que são submissas a Cristo, elas são submissas. Meu tempo está acabando aqui. 5 minutos. As mulheres, quando elas se submetem ao seu marido, elas estão se sujeitando a Jesus Cristo. Então não adianta dizer assim, eu só me submeto a Deus e mais ninguém. Se tu te submete a Deus, vai se submeter a muitas outras pessoas. Começando dentro de casa, esposas vão se sujeitar aos maridos. Mas marido também tem relação de sujeição. Onde é que está a relação de sujeição para o marido? Versículo 25, só os homens agora com voz grave, pesada. Por favor, verso 25, homens, maridos. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Isso aqui é uma relação de submissão. Quem se sujeita uns aos outros no temor de Cristo, faz isso. Oxe, pastor, eu não vou ser submisso, não. Submissão é coisa da mulher. Não, o marido tem que se sujeitar também. Qual é a relação de sujeição dele? Ame a sua esposa de maneira sacrificial, como Cristo que se entregou pela noiva, se entrega pela sua mulher. Chegou o bandido, não bota a mulher na frente não, viu? Você que pula para frente. Calma aí, irmão. Tu tem marido em casa. Mas não é só quando a morte está para chegar, não. É quando a vida precisa de você. Se sacrifique pela sua esposa. Se doe por ela. Se renda mais. Você ainda não deu tudo que podia dar. O mundo não vai te ensinar isso. Mas maridos precisam se doar mais. Essa é a nossa, no pacto, essa é a nossa relação. A mulher vai se sujeitar. E o marido vai ter sua sujeição na sua entrega total a ela. E Paulo argumenta aí na sequência. Ninguém maltrata o próprio corpo. Pelo contrário, cuida dele. Deus lhe deu uma mulher, cuide dela. Mostre amor por ela, se sacrifique por ela. Ela é uma bênção que Deus botou na sua vida. Então aprenda a relação de sujeição. Nesse sentido, eu estou amarrado à minha esposa. E eu não tenho peso nenhum quando eu digo assim, minha senhora, você quer tomar um café? Minha senhora, vamos fazer um passeio? Não me arranca pedaço, ter respeito pela minha esposa, chamá-la para conversar antes de eu tomar uma decisão. Eu sei que Deus me botou como cabeça do lar, mas ela é minha auxiliadora. Seria um desperdício na minha vida não consultá-la. Ainda mais quando a palavra auxiliadora na Bíblia é usada muitas vezes para Deus auxiliar os seres humanos. Como é que eu não vou ver a mão de Deus dentro da minha própria casa? A mulher ali. Então, mulheres, nunca dê palpite de sua mente. Quando você for consultada, sempre pense, eu vou ser um instrumento de Deus para auxiliar meu marido na tomada de decisão dele. Relações de submissão. Não acaba aqui não, viu, irmãos? Capítulo 6, verso 1. Como é que diz aí? Agora, a relação de sujeição entre pais e filhos. Só os filhos leem agora. Pode ser filho velho também, viu? Se é filho, leiam aí, por favor. Você que é filho. Aqui é a relação de submissão. Filho precisa aprender. Eu acho tão lindo quando eu vejo um filho que obedece os pais. Especialmente quando o pai frustra o filho. Pai, eu quero ir numa festa ali assim, assim, assim. Você não vai. Não vai. Tá bom, pai, eu sei que o senhor tem sempre os melhores planos para a minha vida.
Então aceito de bom grado. Quando o menino pequeno diz assim: mãe, eu quero esse brinquedo aqui. Filho, você já tem vários, você não precisa de mais um. Obrigado, mãe, por me lembrar. A senhora é uma bênção na minha vida. Eu sei que não é desse jeito, mas mesmo se cortando, você quer ir, eu não vou. É ruim. Quem é frustrado que gosta? Quando o pai ou a mãe diz não vai fazer isso, sempre obedeça. Eu nunca vi filho que honra pai e mãe não ser bem sucedido. Agora, filho desordeiro, filho desobediente, que não ouve o conselho dos pais, vai se dar muito mal e vai se perder fácil. Não é à toa que o primeiro mandamento com promessa, na sequência do texto aí diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honre seus pais. Honre sempre, não é porque fez 18 anos, agora sou livre. Não, honre seus pais. A vida toda. Se eles ainda estão vivos, inclusive quando terminar de almoçar hoje, dê uma ligada para eles. Se estiverem perto, chama para almoçar junto. Se estiver longe, dê uma ligada. Se está na glória do céu, agradeça a Deus pelos pais que vocês tiveram. E ensine aos outros a obedecerem seus pais. Inclusive, estudem depois na confissão de fé, nos catecismos melhor, quando fala do quinto mandamento, honra pai e mãe, inclusive as implicações disso, que honrar não é apenas o pai e a mãe, é honrar os mais velhos, honrar as autoridades, honrar as cãs. Ver as cabecinhas brancas, mesmo que não tiver com cã, né? Mas, mesmo se tiver carequinha assim, mas a gente olhar assim e dizer: vamos ter respeito pelos mais velhos. Nossa cultura é uma cultura. E aí, velho? Você vai liberar a mesada ou não vai? Não. Trata com respeito. Eu vi um menino aqui, não sei se ele está aqui hoje, o filho do Edson, né? Estava ontem aqui, estava de farda, colégio militar. Como é bonito ver o gurizinho assim: com licença, senhor, aluno 23. Né? Menino com 10 anos chamando o outro de senhor. Filho precisa respeitar os pais. O senhor. E aí, você vai fazer. Você? Você nada, rapaz. A senhora permite. O senhor. A gente tem que voltar a ter esse respeito. Inclusive, bença meu pai. Bença minha mãe. As pessoas perderam esse costume. Não perca isso, não. Isso revela sujeição mútua. Mas deixa eu avançar aqui por causa do tempo. Os pais também têm que se sujeitar aos filhos. Oxê, pastor. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O filho obedeça o pai. E o pai? Como é que diz no texto aqui, na relação? Versículo 4. Agora só os pais, e aqui é pai masculino ainda por cima, viu? Como é que diz aí? Só os pais machos agora. O filho provoca ira às vezes no filho. Desculpa, o pai provoca ira às vezes na vida do filho. Tem filho que apanha e nem sabe por que foi. Por que eu estou apanhando? Porque me olhou. Porque não fez. Fazer o quê? Tem menino que é assombrado. Ou quando tem mais de um filho, trata um de um jeito e o outro faz a mesma coisa e não apanha. Aí o outro fica assim. Aí começa a ficar criando revolta dentro de si. Pais, vocês precisam, aquela palavrinha que eu ensinei no primeiro dia lá, na sexta-feira. Pai precisa chegar uma hora para o filho e dizer: meu filho, me perdoa. Eu errei com você. Eu me excedi com você. Teve vezes que eu não estava do seu lado quando você mais precisou. Me perdoa. Reconhecer os seus erros. Porque às vezes a gente provoca a ira. E o texto está dizendo: não provoque a ira. E quando a gente provoca a ira, nós estamos pecando contra Deus. E deixando de desenvolver a nossa relação de sujeição em relação aos filhos. Nós temos uma relação de sujeição com os filhos. Eu tenho que não provocar a ira dele. Eu tenho que criá-lo na disciplina e na correção do Senhor, na demonstração do Senhor. Eu tenho que apontar o caminho para ele. E muitas vezes o pai, especialmente os pais de hoje, que não quer desagradar nada ao menino. O que você quer, meu amor? Todinho? Ovo maltine? Ou cappuccino com Nescau? Eu não quero nada disso, não. Ai, meu Deus do céu, vou ali comprar um iogurte, então, Batavo. Aí o pai vai lá e compra. Assim, tem que criar na disciplina. Como é que você vai criar esse menino?
E aqui, ó, os pais que antigamente os pais só faziam assim, ó. E o moleque corria. Era só no olho. Olhou, já entendia. Hoje em dia é tudo com jeitinho, tal. Não deixe de chamar a atenção do seu filho. Você vai ser amigo do seu filho, mas você também é pai do seu filho. E não fique botando a culpa só para a mulher também, né? Ô Adão miserável. Vai falar com sua mãe. E menino é esperto, viu? É pequenininho, mas já sabe manipular. Ele chega, pai, o senhor deixa fazer tal coisa? A mãe disse que pode. Só que aí quando tu vai dizer, tu não disse que podia? Ele falou, não, ele só me perguntou. Eu falei, vai falar com seu pai. Aí ele falou, já falou para o meu pai, então já está autorizado. Então menino é assim, menino é sabido, viu? Tem malignidade no coração deles. Nunca duvide disso. Mas é seu papel criá-lo na disciplina e na correção do Senhor. Quando diz correção, admoestação, não é só chicote também. Tem hora que é encorajamento. Vai lá, filho, você consegue. Ah, pai, não consigo fazer isso. Vai conseguir sim. E quando fizer, elogie, encoraje para conseguir fazer de novo. Porque senão, muitos filhos são traumatizados pelo próprio pai ou mãe. Então, assim, na nossa relação de submissão, não é porque você tem um filho que você pode tratar ele de qualquer jeito, não. Você está submisso a Cristo. E como submisso a Cristo, você precisa não provocar a ira dele. Você precisa criá-lo na disciplina do Senhor e exortá-lo na hora certa. Eu poderia aqui, vou citar apenas para encerrar, essa relação também está no ambiente de trabalho. Mas como eu já falei no início, versículo 6 e verso 9, ainda dentro desse mesmo contexto, diz que o servo deve se submeter ao seu patrão, e o patrão não achar que ele pode fazer qualquer coisa com o funcionário, não. Ele não pode ter ameaça, porque Deus está vendo ele também. Ou seja, quando a gente diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, nós glorificamos a Deus ao fazer isso, e é por isso que eu encerro dizendo para vocês, existe submissão que vale a pena. O mundo de hoje quer que a gente se revolte contra toda a autoridade, mas a Bíblia nos ensina a nos sujeitar a Deus, e quem se sujeita a Deus, se sujeita ao que Deus manda a gente se sujeitar. E Deus quer que a gente se sujeite uns aos outros na relação interpessoal. Vamos nos submeter às autoridades constituídas, sejam elas quais forem. Vamos nos sujeitar às autoridades civis, militares, eclesiásticas, ao invés de nos revoltar contra elas. Nós vamos aprender a respeitar a autoridade do nosso patrão ou da empresa onde a gente faz. E se você é o patrão, você vai respeitar isso também, vai aprender a tratar melhor seus funcionários, porque é assim que a Bíblia espera. E dentro de casa, você vai ter isso, na relação pais e filhos, eu vou respeitar meus pais. E os pais vão cuidar dos seus filhos da melhor maneira. Na relação marido e mulher, a mulher vai dizer, eu vou chamá-lo de meu Senhor. E vou me submeter a Ele, porque Deus nunca me desamparará. Ele não desamparou Sara, não vai me desamparar. E o marido também vai ter relação de submissão, dizendo, eu vou amar essa mulher sacrificialmente, não vou romper. Vou ficar ao lado dela o tempo inteiro. E vou amá-la e vou me entregar por ela a cada dia. Observe, as relações familiares em perfeito desenvolvimento. Isso é característica de gente que está submissa a Cristo, gente cheia da palavra, cheia do Espírito, gente que foi salva, gente que é cidadão do céu, que se porta dignamente como prisioneiros de Cristo Jesus. Deus nos alcançou pela sua graça. Nós somos novas criaturas em Cristo, eleitos, predestinados para a sua glória, redimidos no sangue do Cordeiro, habitados pelo Espírito, selados por esse Espírito, que é o penhor da nossa herança. Vamos viver com Deus por toda a eternidade. Então, lá onde vai ser tudo perfeito, a gente começa a procurar desenvolver esse padrão de perfeição aqui na terra, sujeitando o nosso coração, abnegando nossos desejos, mudando a nossa postura, nos enquadrando ao que a palavra de Deus nos prescreve. Na total dependência de Deus, pedindo, Deus, me faz esse novo homem, um homem que aprende a se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Agradecer ao pastor Daniel pela aula de hoje.
Não sei como é que está seu lombo por aí, né? Se você ainda aguenta mais um pouquinho, à noite eu quero continuar o tema. E eu vou pregar no texto correlato a esse, de Colossenses capítulo 3, do versículo 18 a 21. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Porque tudo isso que o pastor Daniel falou e a forma como ele concluiu, nos deixa bem claro que só existe uma forma de viver tudo isso aqui. É quando nós somos motivados pelo Evangelho e capacitados pelo Evangelho. A verdade é que a gente só pode se sujeitar uns aos outros por causa do temor de Cristo. E é por causa do temor de Cristo que nós vivemos em família do jeito como Deus quer, não do jeito como nós queremos, mas do jeito como o Senhor nos direciona. Que a palavra do Senhor habite ricamente em nós, para que as nossas famílias sejam restauradas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta manhã de aprendizado e clamamos, Deus, para que o Senhor nos acompanhe, ministrando as nossas vidas durante este dia separado para o Senhor, para que por todo este domingo, Deus, nós possamos meditar na nossa vida como família, família do Senhor. Opera, Deus, com graça, e que a Tua palavra venha habitar em nós, para que nós possamos viver a verdade e nos regozijarmos na verdade. Nos conduz em paz para os nossos lares, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, e que quando nos encontrarmos novamente à noite para celebrarmos o Senhor também faça a Tua vontade de se revelar, de se manifestar a nós, para que sejamos transformados e impactados pela Tua presença. Age em nós, é o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo. Não